Dando continuidade, agora no primeiro painel do dia, propomos a discussão do tema Política Ambiental Brasileira. De quantas tragédias precisamos para alcançar um desenvolvimento sustentável? Para mediar essa mesa, convidamos a Luciana Pivetta, mestranda em Direito pela King's College London e membro da comissão organizadora do evento. E para discutir... o tema, gostaríamos também de chamar ao palco, primeiramente, o senhor Roberto Vac, diretor-presidente da Fundação Renova, que é uma organização sem fins lucrativos, criada com o intuito de reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Roberto também é sócio fundador da Amata S.A. e cofundador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, além de ter sido presidente do Conselho Internacional do FSC, Forest Stewardship Council, do WWF Brasil e da Orça Florestal. Na sequência, convidamos ao palco a senhora Sônia Guajajara, primeira indígena a integrar uma chapa para a disputa à presidência da República. Sônia é atual membro da coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e uma das principais figuras da liderança indígena, frequentemente representando o Brasil na ONU. Para completar o debate, convidamos também ao palco o senhor Taviano Pivetta, vice e ex-governador do estado do Mato Grosso, ex-deputado estadual por Mato Grosso, ex-prefeito da cidade do Lucas do Rio Verde por 3 mandatos e ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Mato Grosso. No plano privado, Otaviano é empresário dos setores de plantação, criação, indústria de alimentos, biocombustíveis, construção e incorporação de imóveis. Bom dia a todos. Está dando para escutar bem? Sim? Bom dia a todos. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os membros desse painel, o senhor Roberto Vac, a senhora Sônia Guajajara, o senhor... Está baixo? Só um instantinho. Então, melhorou? Sim? Então, continuando os cumprimentos ao senhor Roberto Vac, a senhora Sônia Guajajara, a senhora Taviano Pivetta, por terem aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. É uma honra tê-los nesse painel. E também ao público presente, pela tarefa homérica de acordar num domingo cedo e estar aqui. Obrigada a todos. E também ao público que nos acompanha ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, então, primeiramente, a ideia desse painel do meio ambiente era discutir os compromissos internacionais que o Brasil tinha assumido, né? Como faríamos para cumprir essas metas estabelecidas. No entanto, no percurso da organização desse evento, nós tivemos a notícia de Brumadinho. E então, nós decidimos modificar o tema desse painel de modo a discutir a política ambiental brasileira, tendo como pano de fundo as tragédias ambientais. Então, o painel intitulado Política Ambiental Brasileira, precisamos de quantas tragédias para alcançar um desenvolvimento sustentável, terá uma duração aproximada de 1 hora, 1h20, sendo que eu farei uma breve contextualização da narrativa do painel e um questionamento inicial a cada palestrante, que terá 15 minutos para a exposição inicial, e depois nós abriremos para perguntas do público, inclusive online. Quem quiser participar online está aberto. Bom, em 2015, o Brasil sofreu uma tragédia ambiental devido ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, deixando 19 mortos e danos em 39 municípios, desde Minas Gerais até o Espírito Santo, nesses 670 quilômetros que os rejeitos de mineração percorreram. Mais de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos desaguaram no Rio Doce, destruindo grande parte da sua biodiversidade. Tanto é que 1 mês após o desastre, 11 toneladas de peixes mortos foram retirados do rio. Infelizmente, apenas 3 anos depois, nós vimos essa cena se repetir em Minas Gerais, dessa vez pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, e com um impacto social, infelizmente, ainda muito maior, causando a morte de 238 pessoas, deixando 32 desaparecidos,
além de 395 vítimas sobreviventes, segundo dados da Defesa Civil de Minas Gerais. Do ponto de vista ambiental, os danos são imensuráveis e provocaram a destruição do rio Paraupeba, que é um dos afluentes do Rio São Francisco, o quinto maior rio do Brasil. Considerando todo esse contexto, eu direciono meu primeiro questionamento ao senhor Roberto Vack, devido à sua experiência como fundador e diretor-presidente da Fundação Renova, criada para reparar os danos do rompimento da barragem de Fundão. Então, senhor Roberto, o processo de reparação do Rio Doce, baseado em uma fundação com governança de participação múltipla, ou multi-stakeholder, enfrenta muitas críticas de morosidade após mais de 3 anos do desastre em Mariana. Como já mencionado, recentemente houve outro rompimento em Minas Gerais e um novo desastre pode ocorrer a qualquer momento, já que, segundo um relatório recente da Agência Nacional de Águas, nós temos no Brasil 45 barragens que são como bombas relógio que podem se explodir a qualquer momento. Assim, eu lhe pergunto quais foram as lições aprendidas para dar mais celeridade às ações de reparação em futuros desastres, embora não queremos que eles aconteçam, e como podemos conciliar a participação da sociedade associada à velocidade nas respostas. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse é um tema que, no fundo, tem a ver com uma questão que ainda está muito pouco discutida na sociedade, que se refere às externalidades, né? Qualquer organização, ela causa externalidades, às vezes positivas, mas grande parte delas negativas. E o mundo do entendimento e da gestão das externalidades está muito aquém do que precisa do ponto de vista das ações relacionadas à governança. A sociedade, ela acaba absorvendo as externalidades e o custo das externalidades acaba ficando, de alguma maneira, distribuído para a sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente tem que... o ponto de partida dessa discussão, me parece, da necessidade óbvia de se avançar da licença social, anterior à licença social, a licença legal, a licenciamento formal, está longe de dar conta do que a sociedade demanda, mas se discute muito a importância da licença social, e eu acho que é inevitável que a licença social seja outorgada para a maior parte das atividades humanas, mas eu acho que a discussão precisa ir além da licença social, mas sim da participação nos processos de governança. Então, esses sistemas de governança multi-stakeholders, para eu entender, são, de certa forma, o caminho para que a sociedade tenha uma participação mais ativa na gestão de eventos dessa natureza. Claro, a gente está falando aqui de um desastre causado por uma empresa, mas a gente também começa a experimentar cada vez mais desastres relacionados, por exemplo, a mudanças climáticas e tudo isso, e a sociedade precisa se articular melhor para lidar com essas situações, né? Esse é um desastre absolutamente terrível. Esse volume de metros cúbicos é o equivalente a um corcovado. Quando a gente vê o impacto, quando a gente caminha pela área mais fortemente afetada, nos 100 primeiros quilômetros, a gente vê a marca da lama a 10 metros de altura na copa das árvores. É inimaginável a gente caminhar por uma região que foi praticamente soterrada por essa lama durante um período, depois a lama foi escorrendo, né? Uma discussão central é como a gente divide a questão da justiça com a questão da reparação. Eu acho que grande parte do debate que existe hoje é uma confusão do tipo, o desastre já aconteceu, ninguém foi preso. O desastre já aconteceu, ainda não existe uma solução com relação à discussão responsabilidade e culpa. E isso se mistura com as ações de reparação. Para mim, esse é um dos principais pontos que a gente precisa aprender a lidar. A justiça vai seguir seu curso, os responsáveis deverão ser, de alguma maneira, responsabilizados da forma como a justiça encontrar os seus caminhos, mas não se pode imaginar que as ações de reparação dependam de todo esse conjunto de ações relacionadas ao mundo da justiça.
Eu sei que não é fácil fazer essa divisão, mas a reparação, ela tem a sua tecnicidade própria, ela tem a sua dinâmica própria. E essa mistura, de alguma maneira, causa muito ruído no processo de reparação em si. Quando foi criado a Fundação, quando ela foi criada, eu acho que um exemplo, de alguma maneira, que está em discussão hoje, havia algumas alternativas. Primeiro, a tentativa de identificar um volume de recursos associados a uma possível reparação, uma tarefa absolutamente impossível. Até hoje não se sabe a extensão do impacto. Então, qualquer tentativa de arbitrar um valor, ela é de alguma maneira falha do ponto de vista da racionalidade, mas seja qual for, uma alternativa era fazer com que o Estado assumisse o recurso que as empresas responsáveis deveriam disponibilizar para reparação e gerenciasse esse recurso. Obviamente, essa é uma alternativa que a gente sabe não funciona, o Estado tem outras atribuições, ele não consegue fazer uma boa gestão desse tipo de recurso, muito provavelmente ele seria absorvido nas contas públicas e acabaria não chegando aos atingidos. A segunda opção era encontrar uma organização do Estado, um IBAMA, por exemplo, para cuidar da reparação e da compensação. A dificuldade é que o IBAMA tem uma especificidade muito própria na área ambiental. E, por exemplo, a maior parte dos impactos são sociais. Está longe de ser um desastre com as características principalmente ambientais. Ele é essencialmente um desastre social. Então, não há uma organização de Estado pronta para lidar com isso, nessa dimensão. Então, a alternativa foi, então as empresas responsáveis pelo desastre cuidam da reparação. Obviamente, elas também não têm o know-how para lidar com isso. São mineradoras, não são empresas voltadas para as questões associadas, por exemplo, à reparação ambiental e muito menos às questões sociais. A alternativa foi criar uma organização independente, com a finalidade de cuidar das ações de reparação. Questão central, e foi criada a Fundação Renova, com o objetivo de ter toda a sua capacitação voltada para lidar com toda essa diversidade de situações. Qualidade da água, rejeito, a questão das indenizações, reconstruções das cidades, mais de 1000 casas, pontes, infraestrutura, saneamento básico, tudo que a gente pode imaginar, toda a área de pesquisa, de impacto, etc. O ponto central é que se cria uma organização independente, mas ela depende essencialmente de controle social. Então, se a gente parte do princípio que um desastre como esse precisa, ele impacta a sociedade toda, e até onde vai esse impacto ninguém sabe, mas ele impacta a sociedade toda, então é absolutamente necessário que a sociedade participe da governança desse processo. Então, o primeiro desafio, vou falar de 4, muito rapidamente, como incluir os atingidos no processo decisório. E acho que esse foi a grande discussão relacionada à origem da Fundação Renova. É óbvio que os atingidos têm que participar do processo decisório, não tem a menor dúvida. 100% da reparação vai ser feita nas propriedades deles. É completamente diferente de uma situação em que você tem um desastre dentro da propriedade de uma empresa. Nesse caso, são 700 quilômetros de propriedades afetadas, milhares de propriedades afetadas. Então, é absolutamente crítico que os atingidos participem do processo decisório. Mas os atingidos são absolutamente heterogêneos. Nós estamos falando de várias culturas, o Baixo Rio Doce, o Médio Rio Doce, o Alto Rio Doce, histórias completamente diferentes, situações sociais completamente diferentes, desmobilização, uma invisibilidade dessas pessoas. 80% da economia nessa região é informal. Essas pessoas não estão, de nenhuma maneira, estruturadas ou preparadas para participar desse debate logo do início. Esse foi o primeiro desafio, levou 2 anos de discussão, então aí já respondendo a questão do tempo, 2 anos para discussão, para se definir como as comunidades atingidas poderiam participar da governança. Isso resultou num TAC de governança que está sendo implementado agora com a criação de 19 comissões locais que ainda estão em estruturação e que serão, então, representadas em todos os diferentes fóruns de governança. 2 anos de debate, muito difícil, com várias implicações do ponto de vista de como dar legitimidade àqueles que representam as diferentes comunidades afetadas, que incluem etnias indígenas super importantes, super tradicionais, com características muito diferentes das comunidades, por exemplo, mineradoras do Alto Rio Doce. O segundo grande desafio é entender o que aconteceu. Parece simples, né?
mas o entendimento do impacto de um desastre como esse até hoje não existe. E esse desastre continua. O desastre não é o momento da ruptura. As ações de reparação causam novos desastres. Por exemplo, desequilíbrios sociais. Por exemplo, aonde depositar o rejeito que foi tirado de um lugar tem que ser colocado em outro. Então, o entendimento e o dimensionamento do desastre para que as ações de reparação sejam adequadamente definidas é um enorme desafio do ponto de vista, inclusive, técnico, né? Principalmente técnico, mas o entendimento do impacto social talvez seja o maior desafio. Como você separa, para mim é uma discussão completamente sem sentido, quem é diretamente atingido daqueles que são indiretamente atingidos. Onde é que você coloca esse ponto de divisão? Não existe esse ponto de divisão. É um contínuo de impacto e um contínuo dinâmico. Esse impacto continua. Ele passou a fazer parte da vida do Rio Doce. E ele se multiplica no dia a dia. Então, e ele se adiciona, ele se relaciona ao desastre histórico. São 100 anos de degradação do Rio Doce, de desflorestamento. O Rio Doce tinha 95% de cobertura vegetal. No fim do século passado, ele tinha 5% de cobertura vegetal. Em 70 anos, acabou a floresta no Rio Doce. Grande parte está aqui, na Europa. O Brasil foi um grande exportador de madeira. Então, essa junção dos desastres, assim como é impossível, diria, separar o que é direto e indireto, também acaba sendo impossível entender como você separa o que é ligado ao desastre da ruptura da barragem de Fundão daquele desastre histórico. No fundo, nós estamos falando de uma situação de uma poluição absurda no Rio Doce. 80% dos municípios não têm tratamento de esgoto, jogam diretamente o esgoto no rio. 300 anos de mineração sem nenhum tipo de controle dos seus rejeitos. Então, vários metais pesados de todas as origens estavam lá, né? E com a lama eles foram revolvidos. Então, onde é que tem a divisão do que é relacionado aos 300 anos da mineração, com o caso de Mariana, um assoreamento por conta do desmatamento do rio, um abandono do ponto de vista de políticas, né? São, como eu falei, 80% da economia informal, uma vulnerabilidade absurda da população e uma fragilidade institucional completamente presente, né? Assim, ou ausente, né? Diferentes verdades sobre como você encara uma situação como essa, diferentes perspectivas, muita ambiguidade sobre o entendimento do problema, e como eu falei, é um problema dinâmico. Acho que um ponto de partida para qualquer situação como essa é a aceitação de que a gente não tem racionalidade suficiente para lidar com isso. E aqui eu entro um pouco dos referenciais teóricos que estão por trás dessa discussão. Racionalidade limitada, do Simon, toda a discussão da nova economia institucional, que tipo de contrato tem que ser feito entre as empresas que causam esse tipo de situação e a sociedade. São contratos relacionais, essencialmente. Um termo de ajustamento de conduta não dá conta de toda a complexidade. Ele é fundamental, ele é uma referência, mas ele não dá conta. O dia a dia é a relação permanente com a sociedade que permite que a gente vá fazendo esse entendimento. Terceiro desafio, então, é como você monta um modelo de governança. Primeiro, como a sociedade, como os atingidos participam. Segundo, como a gente entende o problema. Terceiro, como é que a gente organiza a governança. E aí, hoje, a gente tem, né, um termo de ajustamento de conduta, que tem um órgão gestor, que é o Comitê Interfederativo. Lá neste órgão de gestor tem 110 pessoas que participam, de 11 câmaras técnicas. Além desse órgão gestor, as câmaras locais são mais 200 pessoas, o que faz com a governança do sistema de reparação hoje tenha cerca de 400 pessoas. É difícil imaginar como você faz funcionar um modelo de governança com 400 pessoas. São reuniões mensais do Comitê Interfederativo e reuniões praticamente semanais das câmaras técnicas. Uma reunião a cada dia e meio nos últimos 3 anos. Essa é a realidade de como você lida com uma situação como essa do ponto de vista de governança. Do ponto de vista de entendimento, o Ministério Público, junto com os demais signatários dos acordos, definiram pela contratação necessária de experts, de várias empresas que dão assessoria e reduzem a simetria de informação desse processo. São 9 empresas, 400 pesquisadores. Então, a Fundação Renova tem 500 funcionários trabalhando na operação, responde para 400 pessoas na governança e responde
para outras 400 pessoas que lidam com o entendimento do problema. Isso é um sistema multi-stakeholder. Não se resolve nada de um dia para o outro. As questões são bastante complexas. Então, essa complexidade do ponto de vista do processo decisório, de certa maneira, ele tem um trade-off com a questão do tempo. Eu sempre falo, eu prefiro um processo como esse, que leva mais tempo, mas que tem uma solução muito mais legítima, muito mais bem estruturada, do que uma resposta rápida a uma situação tão complexa quanto essa. Então, nós estamos falando, sim, de uma área onde a lógica jurídica ela é permanente, mas ela convive o tempo todo com a emoção, convive o tempo todo com a dificuldade de se lidar com elementos racionais, até porque eles não estão totalmente disponíveis, e convive o tempo todo com o ambiente político, 40 prefeituras, 2 estados, governo federal, com seus diversos interesses. Num budget que chega, hoje, a gente está falando de 2 a 3 bilhões de reais por ano, é de longe o maior investidor, né, o maior alocador de recursos nos 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, de longe. Então, essa situação, do ponto de vista de como você concilia esse conjunto de interesses, ele também se depara com o quarto e último, para terminar, desafio, que são as soluções técnicas. As soluções técnicas, então, nós estamos falando o tempo inteiro de fronteira de conhecimento. Fronteira de conhecimento leva tempo. Impactos na saúde, impactos na área da biodiversidade, são estudos que levam décadas. Os estudos de impactos na saúde são estudos de gerações. Os estudos na biodiversidade também. Então, essa limitação de racionalidade técnica também traz um elemento de, bom, que decisão eu tomo num determinado momento. Ou seja, as críticas com relação à velocidade são absolutamente corretas, compreensíveis e necessárias. Por outro lado, é preciso haver esse processo de entendimento conjunto de como lidar com essa situação. São 3 anos, muita coisa foi feita, muito mais coisa precisa ser feita, já foi um investimento de cerca de 6 bilhões de reais, com 40 programas, tem um material que depois eu posso deixar aqui, explicando um pouco mais sobre isso, não dá para a gente entrar em detalhes dos 42 programas, mas eu acho que o desafio que eu queria deixar aqui para vocês, do ponto de vista de reflexão, é como você consegue estruturar um modelo de governança com esse grau de complexidade, que no meu entender é necessário. Eu tenho certeza que esse é o modelo, porque a sociedade é assim. Se ela participa ou não da governança é uma questão que, se a governança não incorpora, elas vão continuar existindo e as pressões continuarão existindo. Então é melhor que elas participem de um sistema de governança. Mas a questão, então, não é se deve ou não haver um modelo de governança com esse grau de complexidade. Eu acho que não há dúvida que sim. A questão é como lidar com ele. E a sociedade, em geral, ainda não sabe como lidar com ele. Como você cria processos de tomada de decisão coletivos, mas que vão sendo construídos de uma maneira formal para que haja maior celeridade do processo de tomada de decisão. Isso quer dizer que a Fundação não é responsável pelo tempo, às vezes considerado longo? Não, ela é 100% responsável, ela foi criada para isso. Mas ela também é responsável pela, de certa forma, animação desse processo de governança tão complexo. Então, eu queria terminar com essa posição, né? Eu acho que a gente está migrando de um sistema de licenciamento legal para o licenciamento social, mas o desafio é o envolvimento na solução, no como, no dia a dia. Esse envolvimento na solução do como do dia a dia é o mesmo desafio que a gente tinha quando, por exemplo, eu fui envolvido, né, com conselhos do WWF, do Forest Stewardship Council, etc., que é ok, a gente pode criticar, mas a gente não sabe como fazer. Então, acho que esse é o grande dilema da sociedade civil. Além da crítica, além da visão analítica, como é que ela participa das soluções. Para mim, esse que eu queria deixar assim como um ponto de, talvez, de partida para a discussão. Obrigado. Obrigada, senhor Roberto Vac, pelos brilhantes esclarecimentos acerca do tema. Bom, como nós mencionamos no início, o objetivo desse painel é discutir a política ambiental brasileira, tendo como pano de fundo as tragédias ambientais. Considerando que o Brasil lidera o ranking do desmatamento mundial, nós podemos considerar que a destruição dessa biodiversidade é um tipo de tragédia ambiental.
Segundo dados da Global Forest Watch, a cada 3 minutos, uma área equivalente a um campo de futebol é destruída de matas nativas no Brasil. Desse modo, eu gostaria de direcionar o meu segundo questionamento ao senhor Otaviano Pivetta. Só a nível de esclarecimento, apesar de compartilharmos o mesmo sobrenome, nós viemos a nos conhecer só agora, no evento. Então, senhor Otaviano, considerando sua vasta experiência no setor agropecuário e também na política brasileira, qual a sua sugestão para promover um desenvolvimento econômico atrelado à proteção do meio ambiente, com o uso sustentável da terra, desde o pequeno produtor rural até o grande agropecuarista? Muito bom dia. Senhoras, senhores, antes de mais nada, quero dizer que é um prazer muito grande para mim. Gaúcho, filho de Caiçara, uma pequena cidade ao norte do Rio Grande do Sul, uma das regiões mais pobres do Brasil, o norte do Rio Grande do Sul, terra de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, e tive a oportunidade de conhecer o Centro-Oeste brasileiro com 22 anos, Mato Grosso, e para lá eu fui, então, construir uma vida de agricultor que eu tanto sonhava. Já que meu pai era caminhoneiro, quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro e minha mãe era filha de agricultor, portanto agricultora e professora. E eu me dividi entre caminhoneiro e colono. Não sabia exatamente o que eu queria, experimentei o volante do caminhão logo cedo, vi que não era o que eu queria, então eu fui para a terra e peguei gosto pela terra, influenciado pelo meu avô materno, que criou 14 filhos em cima de 25 hectares de terra. E não esperava encontrar no Brasil, no Centro-Oeste brasileiro, uma vastidão de terras tão enorme, porém, na época, sem ainda tecnologia, sem se saber exatamente o que íamos fazer. Isso foi por volta de 1983. Então, começamos a desenvolver, a descobrir o chamado hoje agronegócio, que parece que sempre existiu, mas faz pouco mais de 30 anos que o agronegócio é um fenômeno que se movimenta no Brasil. Eu vou falar em números garrafais aqui, o que nós temos de ativos ambientais, que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, apenas para a gente iniciar essa conversa, né? O Brasil tem 850 milhões de campos de futebol, ou 850 milhões de hectares, né? Desses 850 milhões, 25% ou 218 milhões de hectares são áreas destinadas à preservação ambiental, áreas de vegetação nativas, devidamente cadastradas. Nós temos 10,4% ou 88 milhões de hectares de unidades de conservação integral. Temos 13,8% ou 117 milhões de campos de futebol de terras indígenas. Temos 16,5% ou 139 milhões de vegetação nativa em terra devoluta, que o Estado ainda não deu um destino, terra de ninguém. Temos também 8%, em torno de 68 milhões de campos de futebol que são pastagens nativas. Temos 13,2% ou 112 milhões de pastagens plantadas, 7,8% ou 66 milhões de campos de futebol de lavouras cultivadas e
1,2% ou 10 milhões de hectares de florestas plantadas e outros 29 milhões, 3,5% de infraestrutura, cidades e outros, totalizando então 850 milhões de hectares ou de quilômetros quadrados. Agora eu vou para Mato Grosso, que é onde eu conheço bem e ajudei a desenvolver cidades. Sou fundador de uma cidade chamada Lucas do Rio Verde. Até tenho o jovem que me recebeu aqui, que é chamado Lucas, né? Talvez tenha sido por essa razão, mas fiquei muito emocionado e muito bem tratado pelo Lucas. Lucas do Rio Verde é uma cidade que tem 30 anos, nasceu de um assentamento de reforma agrária no final dos anos 80, do general, no tempo do governo militar do Figueiredo. E para lá foram os primeiros... O movimento, o MST nasceu na esquina Natalino, no Rio Grande do Sul. Foi um movimento que os meus colegas contemporâneos participaram. Eu não, porque eu tinha 15 hectares de uma área de 30 hectares que meu pai dividiu entre eu e meu irmão. Então eu não era um total sem terra, eu tinha 15 hectares. E os meus amigos contemporâneos então acamparam nesse acampamento da esquina Natalino, formando o movimento dos sem terras no Brasil. Esses foram, à época, levados para Mato Grosso e apresentaram a eles Lucas do Rio Verde. Então, eu ajudei, fui logo, em seguida eu fui para lá também, e comecei a vida de agricultor mato-grossense lá, né? O Mato Grosso hoje preserva 62,1% do total do seu território. O Mato Grosso tem em torno de 90 milhões de campos de futebol, 90 milhões de hectares, alguma coisa próximo disso. 41,2% desse território, 36 milhões de hectares, são áreas preservadas pelos produtores, entre os quais eu me incluo. 41%. 5,5% desse território são unidades de conservação, 15%, 15,4% de terras indígenas. Nós cultivamos 11,9% do território do Mato Grosso em agricultura. 25% em pastagem e 0,6% em outros. Eu quis falar isso apenas para dizer que não que nós estamos conservando bastante, que nós estamos preservando bastante. Quis falar isso para dizer, falar da magnitude que é o Brasil. Eu acho que nós já erramos o suficiente em relação ao trato com o meio ambiente. Nós já erramos. Eu tenho 60 anos, comecei na agricultura com 14 com meu avô, depois parei um pouco para andar de caminhão, mas voltei aos 20 e nunca mais deixei de ser agricultor. E todos os erros possíveis nós cometemos, numa época em que não tinha legislação, uma época que tinha que ocupar o centro-oeste brasileiro para não entregar, era uma ordem nacional, né? Ocupar o Mato Grosso, inclusive a saída nossa para lá foi nesse chamamento, do tempo dos militares. Mas nós fazemos hoje uma agricultura que eu posso dizer sem nenhuma vaidade, sem nenhum exagero, que é a melhor agricultura do mundo. Porque nós temos algo que os outros grandes produtores do mundo não têm, que é os Estados Unidos, a Argentina, não tem os trópicos, não tem a agricultura tropical. Então, o fato de nós termos sol 365 dias por ano, nos dá a condição de fazer uma agricultura de carbono negativo, de baixo carbono não é. Nós tiramos da atmosfera muito carbono. Na área cultivada, nesses 11% que nós cultivamos, em torno de 9 milhões de hectares, nós tiramos em torno de 4 toneladas de carbono por hectare ano, porque se fazem 2 safras, uma de soja e uma de milho.
e a de soja em torno de 5 toneladas, mais umas 5 toneladas no milho. Metade disso é sequestro de carbono. Dizem os estudiosos, eu não sou, a minha formação é pequena, só o ensino fundamental, pois o resto do que eu aprendi foi na vida, trabalhando e correndo atrás. Mas dizem, e a própria Embrapa tem artigos divulgando de que a agricultura dos cerrados, ela sequestra muito mais carbono que a própria floresta, porque a floresta está estável, assim como ela perde folha, vira matéria orgânica, nascem outras árvores e vão consumindo. A soja e o milho, ela, com boa produtividade, ela sequestra muito carbono. Então, o fato de nós termos uma agricultura nos trópicos e alguns fatores naturais que beneficiam a produção, como é o caso da fotossíntese, que é causada pela luz solar, e algumas bactérias, como o Rhizobium, por exemplo, que fixa em torno de 200 kg de nitrogênio por hectare, que se transforma em proteína, nós fazemos com muita pouca ajuda química, que ainda é necessária, mas nós estamos saindo bastante de defensivos químicos para defesa biológica das lavouras. É uma nova ordem que os próprios agricultores estão descobrindo e está se montando. Nós estamos produzindo defensivo nas próprias fazendas. É um desafio para essa próxima década aqui. Então, nós estamos cada vez mais caminhando para um sistema de produção sustentável e de baixíssimo carbono, né? Eu falo em relação à agricultura e à pecuária, que é praticamente a mesma coisa, se alimentam dos mesmos nutrientes. Então, eu quero dizer que a agricultura tropical brasileira, ela marcha num caminho de extrema sustentabilidade. Não precisamos derrubar nenhuma árvore. Já nos últimos 10 anos, nós dobramos a produção na mesma área e temos ainda muito a crescer só em produtividade e ocupando áreas degradadas que foram desmatadas há 30, 40 anos atrás pelos colonialistas que ainda possuem grandes áreas no Mato Grosso e moram em outros estados ou até fora do Brasil. Quero dizer que os produtores do Mato Grosso, os produtores do Brasil, estão muito conscientes de que não há necessidade de avançar sobre as florestas e muito menos poluir nossos mananciais hídricos, tudo que nós precisamos, que é uma boa água, para produzir mais. Nós aprendemos já a produzir mais e estamos cada vez mais produzindo melhor e mais em condições naturais, sem atacar o meio ambiente e sem criar nenhum passivo. Muito obrigado. Obrigada, senhora Otaviana Pivetta, por sua excelente exposição. E agora o meu questionamento final vai para a senhora Sônia Guajajara, que é uma ativista ambiental e porta-voz dos povos indígenas. Senhora Sônia, em entrevista esse ano concedida à New York Times, a senhora disse que os povos indígenas são os primeiros afetados pela negligência com o meio ambiente, afetando a cultura e a segurança alimentar dos povos originários. Nesse contexto, a economia baseada nos produtos da sociobiodiversidade, como a castanha do Pará e o açaí, é um dos modos de promover o desenvolvimento sustentável, gerando uma viabilidade econômica com a floresta em pé, sendo fruto também de uma relação simbiótica historicamente construída entre os povos indígenas e a natureza. Assim, eu gostaria de perguntar à senhora, tendo em vista a relevância econômica do setor agropecuário no produto interno brasileiro, a senhora acha que é possível, e mais do que isso, como seria possível atingir uma agenda conciliatória entre o setor agropecuário e os povos indígenas dentro do seu direito territorial?
Tá, obrigada, Luciane. Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer também pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui nessa universidade, que é um lugar que, historicamente, assim, nós indígenas tivemos o acesso um tanto limitado, E estar aqui hoje, para mim, assim, é trazer essa voz dos povos indígenas do Brasil, para um diálogo, que é necessário, que é urgente, ter esses diferentes, não só pontos de vista, mas as distintas realidades que existem no Brasil, E acho que essa pergunta, assim, ela é bem oportuna também, principalmente para o momento, sendo que, historicamente, toda a matriz de desenvolvimento nacional, de crescimento econômico no país, teve como base a exploração dos recursos naturais, e, com isso, como consequência disso, o extermínio dos povos indígenas. Então, desde 1500, e com toda essa chegada dos europeus, que muitos insistem em chamar de descobrimento, e a gente, por muito tempo, chamamos de invasão, a gente poderia chamar também de encontro, O encontro de duas culturas, de europeu, de indígenas que estavam ali. Claro, poderíamos chamar de um encontro marcado por muitos confrontos, Muitos confrontos, muitos conflitos, e que, se fosse um encontro natural, não precisaria de uma cultura se sobrepor à outra, ser mais importante, E deveria ser a continuidade dessas culturas, a continuidade da cultura desses encontros, No entanto, a cultura europeia se sobrepôs, tanto que eliminou ali, milhões de pessoas, milhões de indígenas, Tá aí a história que conta de 5 milhões do que foi dito, Que claro que a gente estima que eram muito mais. Hoje a gente não chega a 1 milhão, segundo dados do IBGE, E de 50 mil línguas faladas naquele período, a gente hoje tem 274 línguas faladas no Brasil, e mesmo assim esse total não é conhecido, Mesmo assim o Brasil preferiu adotar uma língua estrangeira, O português, que veio de Portugal, claro, hoje o português é o português brasileiro, mas a gente tinha ali várias, muitas, centenas de línguas indígenas que não foram valorizadas, que não foram reconhecidas e até hoje não são adotadas no nosso estabelecimento de ensino, no sistema educacional. Então, tudo isso que foi esse processo histórico, da colonização para nós, povos indígenas, com essa ideia do progresso, o que foi a ditadura militar, com tortura, com morte de indígenas, Mais de 8 mil indígenas, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mais de 8 mil indígenas torturados e mortos, sem contar aqueles que não foram mortos só fisicamente, mas que tiveram o seu direito negado, a sua identidade. E agora, claro, isso não muda, Hoje nós estamos nesse mesmo momento aí, onde a terra continua sendo o principal objeto de disputa pelo poder político, pelo poder econômico, É claro que quando a gente você pergunta, é possível conciliar? Seria possível conciliar, se essa produção não significasse a destruição do meio ambiente, se não significasse essa perda de valores e também das identidades. Seria conciliatório se houvesse esse respeito aos modos de vida, mas, lamentavelmente, não é isso que acontece. Para que haja toda essa área de produção que existe hoje no Brasil, o direito territorial dos povos indígenas foi negado. E agora, principalmente nesse governo, é uma afirmação da autoridade máxima do país, que desde sua campanha já dizia: não haverá, no meu governo, não haverá 1 centímetro de terra demarcada para povos indígenas. Aí o vice-governador trouxe aqui os vários números de como está distribuído o uso da terra no país, e todo mundo
todo mundo, principalmente o setor do agronegócio, né, do ruralista, utiliza esse número de 13%, que na verdade é um pouquinho menos, 12,5% de territórios indígenas regularizados, né, usa isso como um número grande, como um número que já é alto, né? Mas eu acho que esse número de terras indígenas, ele não tem que ser visto somente, né, como uma área, como o setor ruralista tenta, né, dizer, como uma área improdutiva. É muito comum a gente escutar isso, no Brasil não é novidade para ninguém, é muita terra para pouco índio, né? Mas não se questiona, por exemplo, o tamanho da propriedade privada, né? 1% da população possui 46% da propriedade privada, ou seja, metade da propriedade rural está na mão desse 1%, né? Então, assim, também é preciso medir, né? E ver, porque qual que é a diferença? Os territórios indígenas, eles são de uso coletivo, né? Constitucionalmente, é direito territorial, né, da União com usufruto exclusivo dos povos indígenas, né? É usufruto exclusivo. Então, quem é que tem a posse, né? O proprietário tem a posse, a propriedade privada está lá e é de uso individual, que é destinado para quê? Para atender o mercado financeiro. Né? A preocupação é o aumento do PIB. E aí todo mundo se preocupa com os 20% que o agronegócio garante para o PIB. Né? Todo mundo tem medo de perder esse valor aí, mas quem se preocupa, por exemplo, com a qualidade de vida das pessoas? Quantas vidas foram perdidas no meio de tudo isso? Né? Quantas pessoas foram interrompidas? Né? Nós temos aí o exemplo claro agora do que traz a mineração. Né? O que foi Brumadinho, o que foi Mariana, né? Quanto vale a vida dessas pessoas? Né? Quanto vale o sofrimento das famílias que tiveram suas vidas interrompidas simplesmente porque está ali, né, um setor que se preocupa somente com o lucro, né, que tem somente essa ganância para atender o capitalismo. Sabe? Eu acho que muitos países hoje também, além de estar preocupado com o PIB, começam a se preocupar também com o FIB. Você sabe o que é o FIB? Quem sabe o que é o FIB? A felicidade interna bruta. Preocupa-se o produto interno bruto, né? Quanto que vai, mas sim, o que está sendo feito com todo esse lucro? A população brasileira está mais feliz com o aumento do PIB cada vez? Ou essa felicidade está vindo para cada vez mais para menos pessoas, né? Então, o uso da terra, ele também precisa ser descentralizado, né? Assim como a gente diz que há uma concentração de renda, né, na mão de poucas pessoas, também há essa concentração de terra, né, na mão de poucas pessoas. E aí vem toda essa, né, porque é o agronegócio que garante renda, trabalho, né, mas o homem do campo está sendo expulso. O homem do campo é uma realidade, está sendo expulso da sua terra, né? Por quê? O agronegócio cada vez mais está investindo em altas tecnologias que garantem o uso de máquinas. Cada vez máquinas. Máquinas que estão ali tirando, né, o trabalho dessa pessoa, do homem do campo. Então, nós temos que, né, que medir tudo isso. O que de fato a gente quer, né, com esse aumento do PIB, com o crescimento econômico? Qual o retorno que tem que ser dado ao país, né, com tudo isso? Nós temos que preocupar, né, tipo, a mineração está aí. Cada dia mais se adota medidas para autorizar, né, a exploração de minérios. E aí, por que, por exemplo, o Código da Mineração é urgente que mude? Né? Por quê? Eles falam que a legislação atual, né, o Código atual da mineração, demora muito, é uma burocracia administrativa muito grande para liberar as áreas para exploração e fica muito tempo com grandes extensões de áreas verdes improdutivas. Né? Então, as terras indígenas hoje ainda são vistas como áreas improdutivas. E aí, quando você pega também as terras indígenas, a unidade de conservação, hoje, né, no país, se você coloca ali, tem ali de 52 gigatoneladas do sequestro de carbono armazenado, né, metade disso está dentro das terras indígenas e da unidade de conservação. E aí tem esses 17% que está na mão dessas áreas não destinadas, porque são áreas que estão ali, né, que não tem ainda destinação. Então, tem espaço
para poder avançar também com a demarcação de terras indígenas. Né? Tem espaço para isso. O que falta é essa coragem dos governos de fazer esse enfrentamento com esses setores que estão aí ou detendo esse uso da propriedade, né? Ou essas áreas que estão aí buscando um meio de se negociar também para poder entregar para esses setores, né, de comércio. Então, qual que é a diferença? É que nós, indígenas, a gente não olha a terra somente como esse bem mensurável financeiramente. A gente olha o território como um todo, né, como um valor sagrado. E é exatamente esse bem que a gente defende, que é o que garante a vida, que é o que garante o ar, que é o que garante a água. Né? Comprovadamente, os territórios indígenas, unidades de conservações, comparada a todas, qualquer terras públicas, né? Nem pode dizer com as privadas, são as mais preservadas. E são exatamente esses territórios que garantem o equilíbrio, né, do clima, a regulação das chuvas e protege os mananciais de água. Então, toda essa luta que a gente faz, né, os territórios indígenas, há muito tempo deixou de ser uma luta dos povos indígenas. Né? Porque os territórios indígenas, né, é o que garante todos esses elementos essenciais para a vida. Então, é uma luta que tem que ser compreendida por todo mundo, por todos os setores. Então, quando se fala da castanha, né, lá no Pará, do açaí, né, que é comercializado, eles são lá, né, utilizados de forma muito sustentável, mas a gente tem também aí o valor que foi, deixa eu ver aqui, o valor que foi movimentado entre 2013 e 2016, né, a castanha do Pará, a erva mate, a fibra da carnaúba, não sei, mas onde que eu coloquei esses né, o quanto que o produto da sociobiodiversidade também garante, né, e movimenta a economia. Mas são números que ficam ali, não são divulgados, não são mostrados. Então, por que que um modelo somente tem que se sobrepor e tem que se impor sobre os outros? Né? Então, acho que o que precisa no Brasil é essa compreensão dos diferentes modos de vida. E o modo de vida dos povos indígenas, ele precisa ser compreendido, precisa ser respeitado. Então, isso hoje está muito ameaçado. E aí nós temos um governo que atualmente usa esse discurso do integracionismo. Os povos indígenas têm que ser integrados à sociedade, como se a gente não fosse, né? Que povos indígenas são, nos territórios, nas terras, são que nem animais em zoológicos. Sabe? Então, nós temos uma autoridade máxima do país que usa isso para poder justificar essa lógica de não demarcar mais terras indígenas e que essas terras têm que ser produtivas, né? Então, tem que medir aí qual que é essa compreensão e o quanto que se mensura somente esse valor que é agregado no agronegócio. E aí vem essa outra historinha, que é o agronegócio que sustenta, que é o agronegócio que garante o PIB no Brasil. Sabe? Outra coisa que também não é propriamente uma total verdade, né? Porque para garantir também esse PIB, o Brasil investe em subsídio para essa produção e investe também, aliás, isenta também os impostos, principalmente nas empresas de produção de agrotóxico, nas empresas de produção de veneno, porque eu particularmente insisto em não chamar de defensivos fitossitáticos, porque para mim são venenos que estão ali nos alimentos e que chegam na mesa das pessoas. E que isso, né, tem aumentado sim o número de doenças, tem aumentado sim, né, o número de câncer, comprovadamente, inclusive, né, algumas cidades aí têm alto índice de câncer provocado pelos agrotóxicos. E aí o que o governo faz? Libera esse ano mais de 86 tipos de agrotóxicos, né, diferentes, alguns deles já proibidos em vários países. Sabe? Então, quando diz é possível conciliar, né, nessa lógica, não é possível conciliar. Não é possível conciliar direito territorial indígena, né, com esse modelo de produção atual. Não é possível. Para nós haveria sim essa conciliação se houvesse esse respeito aos modos de vida, à preservação do meio ambiente, né, ao cuidado com a água, porque a água não é um problema do futuro. O problema da água é um problema agora, atual, que a gente precisa cuidar agora. E aí esses setores, né, grandes extensões do agronegócio, está fazendo
secar muitos rios, muitos riachos e igarapés, né? E aí eu trago aqui tanto essa preocupação com o desmatamento, né, que aumenta a cada ano, embora você diga que não precisa mais desmatar, né, para poder produzir, mas o desmatamento está aumentando, os números estão dizendo, né? E aí nós temos a região do Matopiba, que são 73 milhões de hectares entregues, né, da vegetação do cerrado para a expansão agrícola. Então, pode não precisar, mas está acontecendo. E aí, há ainda todas essas medidas que tramitam no Congresso Nacional. Por exemplo, hoje, nós temos 182 medidas no Congresso Nacional que tramitam ali, que assim, que retrocede, suprime, né, ou nega direitos indígenas dos povos tradicionais. Desses 182, cerca de 20 é referente à flexibilização do licenciamento ambiental. Né? Ou seja, a gente está, né, com todas essas medidas aí, que se aprovadas, vai agravar muito mais ainda, né, toda essa situação que a gente tem e agrava ainda os efeitos das mudanças climáticas, que o mundo inteiro também discute aí como reduzir os efeitos do aquecimento global, né? E você pega o geral, a maior causa do aquecimento é o quê? Combustíveis fósseis, né? Mas você faz o recorte Brasil, a maior causa das emissões dos gases de efeito estufa, né, do carbono, do metano, é o desmatamento, a degradação e as queimadas. E aí está tudo muito interligado, né? Desmatamento, degradação, queimadas. Então, como que a gente vai adotar uma política efetiva de proteção ambiental para a gente poder garantir que, de fato, haja uma conciliação? Então, nesse modelo atual, né, nos moldes que está, é impossível fazer essa conciliação. Obrigada. Obrigada, senhora Sônia Guajajara, por sua imensurável contribuição nesse painel. Agora, nesse momento final, gostaria de abrir perguntas para o público. Não sei quantas nós teremos tempo. 3 perguntas. Então, uma ali, por favor. Oi, bom dia, eu sou a Marina, sou advogada. A minha pergunta vai para o Dr. Vach. Eu queria falar que, assim, recentemente chegou aqui no Reino Unido várias notícias sobre uma ação ajuizada contra a BHP na Inglaterra, a BHP sendo uma das responsáveis pelo desastre de Mariana e uma das fundadoras da Fundação Renova. E considerando que, com o desastre, foram vitimadas inúmeras pessoas, são mais de 200 mil pessoas, vários municípios, comunidades indígenas que estão sofrendo até hoje com todos os danos. Considerando também que a Fundação Renova foi criada faz mais de 3 anos para reparar os danos sofridos por essas pessoas e que elas estão entrando com uma ação de indenização porque receberam pouca ou quase nenhuma indenização pelos danos sofridos, também considerando que, na sua fala, o senhor falou que prefere que seja um processo estruturado em vez de um processo rápido, mas que os danos se mantêm, eles continuem, eles aumentam com o tempo. Enquanto isso, enquanto a gente está falando desse processo, tem inúmeras pessoas morrendo, os municípios estão completamente quebrados, vidas desestruturadas, famílias sem casas. Então, considerando que é um processo complexo, mas que tudo isso ainda está acontecendo, qual seria a solução? O que a gente pode fazer por todas as vítimas do desastre? Acho que você trouxe um ponto que é essencial. Realmente tem uma quantidade muito grande de pessoas que ainda não foram atendidas. O processo de indenização, ele tem diferentes situações. Você tem uma situação inicial, que é a indenização daqueles casos que têm evidência completa, e esses praticamente já foram resolvidos, já são 300 mil casos de indenizações pagas. A gente está vivendo no momento a discussão da indenização daquelas pessoas que não têm como comprovar o que alegam, e a nosso entendimento é que a alegação é justa, sim, ela é absolutamente correta, mas não existe forma, do ponto de vista jurídico, de fazer essa comprovação. Então, o caminho para isso foi desenvolvido pela própria comunidade, que é a própria comunidade dar a evidência
do dano para aquelas pessoas. Esse processo levou bastante tempo para ser desenvolvido e aceito pelas próprias comunidades, em que, por exemplo, o caso dos pescadores, chamado pescador de fato, que é um pescador informal, que não tem nenhuma documentação, a própria comunidade atesta que ele era um pescador. O desenho dessa metodologia não foi imediato, infelizmente, e ele está em curso. Então, hoje, até provavelmente no meio do ano, os pescadores de fato, ou aqueles que são claramente reconhecidos como pessoas que exerciam uma atividade, mas que não tinham como comprovar, isso deve ser solucionado. Mas o maior problema não é esse. O maior problema são outras, provavelmente, 100 mil pessoas, que são chamados pescadores de subsistência, ou profissionais que tinham atividades diversas na região e que você não consegue, de forma nenhuma, fazer uma estimativa do valor da indenização adequada, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista de perda da atividade econômica. A solução desse desenho não está resolvida e ela não depende da Fundação Renova. A Fundação Renova, ela participa desse processo, mas ela depende desse modelo de governança, que a gente tem que respeitar. Esse modelo de governança envolve demandas de municípios, envolve demandas da atividade legal como um todo, e que precisa ser conciliado. Vou te dar um exemplo. A gente tem situações em que escritórios de advocacia percorrem as diferentes assembleias, passando listas, essas listas viram procurações, sem que a comunidade saiba, e depois, na hora que o processo de indenização se inicia, aparece um escritório dizendo, não, mas eu defendo essa pessoa, sem que ela saiba. Ela assinou aquela procuração sem que ela saiba. Hoje tem comércio de listas de procurações. Há 6 meses atrás, houve a venda de uma lista com 1.000 nomes por R$1 milhão. Esse é o jogo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que esse desenho, como eu falei, a sociedade precisa se envolver integralmente em todas essas situações. Quem mais sofre com isso é realmente o atingido, que ainda não teve a sua situação solucionada. 300 mil já tiveram, provavelmente até o final desse ano chega aí a 350, mas ainda vai faltar uma parte substancial dos atingidos, principalmente aqueles que são indiretamente atingidos, em que estão envolvidos nesse processo absolutamente caótico de discussão sobre não só o valor da indenização, mas como ela pode ser feita, como você consegue fazer a comprovação. A alternativa a isso é você fazer sistemas de indenização coletivas. Sistemas de indenização coletivas, eles tratam de uma discussão bastante complexa do ponto de vista jurídico. Eu sou biólogo, não sou advogado, nem consigo entender toda essa discussão, que é a questão da indenização individual versus a indenização coletiva. Então, acho que essas ações elas são importantes. Só uma observação, né? A BHP não é fundadora da fundação, né? A BHP é uma das organizações que é obrigada a colocar o recurso da reparação dentro da fundação. Então, a fundação, na realidade, é criada por mais de 20 organizações que são as signatárias do TAC. A BHP, a Vale e a Samarco são obrigadas a colocar esse recurso, que é diferente de ser a fundadora, né? Mas eu acho que realmente são dilemas do ponto de vista de como você encontra essas soluções da maneira mais rápida possível. Como eu falei, grande parte das indenizações estão praticamente concluídas, já foram cerca de 1,5 bilhão de indenizações pagas, mas ainda há muito a fazer nesse processo e, infelizmente, a maior parte das pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que realmente não tem como comprovar nada, porque elas não existem nem perante o Estado, essas pessoas ainda não têm as suas soluções claramente definidas. E eu acredito que a solução não terá como ser individual. Por isso que as ações individuais, em função de todo esse imbróglio jurídico que a gente vive, não me parece ser o caminho. Acho que o caminho é um processo de indenização coletiva. Vou dar um exemplo. Houve uma indenização individual em Governador Valadares que envolveu 260 mil pessoas, cada uma recebeu R$1.000. Se a gente tivesse, isso significa 260 milhões de reais, se tivesse sido alocado 260 milhões de reais na área de educação em Governador Valadares, a cidade seria completamente diferente, um benefício muito maior para todos aqueles atingidos do que a distribuição
de R$1.000 para cada um. Essas distorções são o que a gente chama do desastre contínuo. Ele continua acontecendo. Na hora que você parte para um processo como esse, que é derivado de uma ação judicial, que a gente é obrigado a cumprir, ela acaba causando distorções que, no nosso entender, são a continuidade do desastre. Nós temos pouquíssimo tempo, então eu vou abrir só para mais 2 perguntas, preferencialmente uma para a Sônia e uma para o Otaviano. E eu vou pedir só para os senhores serem bem breves, por conta do pouquíssimo tempo que nos resta. Então, é para a Sônia ou para o Otaviano? A sua pergunta? É para um dos dois? Você aqui? Não, aqui. Isso. Na verdade, no geral, o painel. Mas... Tá, pode passar para ele, então. Bom dia, obrigado pela explanação. Nos últimos anos, as críticas às políticas ambientais brasileiras têm aumentado por parte dos políticos, empresários e agora mais fortemente pelo nosso presidente, pelo seu ministro de Meio Ambiente. Ainda assim, Mariana não foi suficiente, tivemos este ano o caso de Brumadinho e na semana passada a Vale acabou de alertar que a barragem Barão de Cocais é iminente a sua ruína. Como colocado pelo embaixador, o Brasil tem uma legislação muito próxima às legislações internacionais, então, Desarte, não podemos recair que a legislação brasileira é um fator impeditivo de crescimento econômico. Como podemos evitar que o atual e futuros governos desmonte as proteções ambientais criadas ao longo dos anos, já que se vê claramente uma estratégia descrita pela economista Mariana Mazzucato, que é a desconstrução das instituições e das políticas como uma forma mais efetiva de realmente destruir e desconstruir um modelo de país. E até um ponto só para discussão, como até colocado pelo presidente francês Macron, que ele pessoalmente, ou a França, irá vetar qualquer acordo de livre comércio com a União Europeia daqueles países que não efetivamente implementem o Acordo de Paris, em que o nosso presidente também se declarou que gostaria de sair. Então, quem faz as honras? Bom, primeiro eu gostaria de falar da distinção que existe entre os desastres que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Trata-se de obra de engenharia, né? Construção há muito tempo de grandes lagoas de rejeitos e que, mal fiscalizadas ou abandonadas, vieram a se dissipar através de diversos fatores, uma soma de fatores. Mas falha de fiscalização, talvez uma falha de projeto, especialmente falha de manutenção e fiscalização. Nós não podemos generalizar as questões ambientais brasileiras a esses exemplos de falta de engenharia ou falta de fiscalização. Uma coisa é esses desastres localizados, outra coisa é o tema meio ambiente como um todo no sistema da vida nacional, da vida brasileira, ou da vida produtiva do Brasil. Né? Esse grito de extremismo do atual governo, eu não acredito que tenha muito êxito, porque há uma relação do Brasil produtivo com o mundo consumidor que precisa ser respeitada. E nós sabemos, nós produtores de alimentos e agrícolas, sabemos que nós não podemos produzir o que o mundo não quer consumir. O mundo não quer consumir produtos oriundos de devastação ambiental. O mundo não quer produzir produtos derivados ou de agrotóxicos proibidos. O mundo quer comprar produtos de pessoas civilizadas em qualquer parte do mundo que produzam em sintonia com o meio ambiente. E nós estamos cientes disso. Importa pouco qual a vontade do presidente ou do ministro. Importa é que nós, sociedade, especialmente o meu estado do Mato Grosso, está preparado, consciente e disposto a trabalhar dentro dessa sintonia que sabemos que o mundo exige. Obrigada. Então, só uma pergunta final para a senhora Sônia e aí 5 minutos para a exposição, por favor. Alguém?
Ali, por gentileza. Olá, Sônia, muito obrigada por estar aqui hoje. É muito inspirador te ouvir. Eu sou estudante de mestrado no Imperial College e eu estou estudando a representação da Amazônia na mídia. E eu quero entender do seu ponto de vista qual que é o papel da mídia nisso, porque eu estudei historicamente a forma que a mídia representa a Amazônia é política, é econômica, se fala dos povos, fala de forma estereotipada, e eu quero entender como o seu grupo tenta engajar com a mídia para fazer a mídia mudar, para poder, então, educar a população brasileira para se preocupar mais com a Amazônia, mas também com todos os benefícios que a floresta dá, que não são econômicos. Então, a Amazônia legal como um todo, né, nos 9 países, e principalmente a Amazônia brasileira, que é o que detém aí a maior floresta tropical do mundo, né, ela é muito visada, né, mas assim, é muito romantizada também por muitos e agora muito atacada pela visão do governo atual, né? Quando se tenta colocar ainda, né, a Amazônia nesse lugar do que foi a própria colonização ali, de que tem que fazer a limpeza étnica, de que tem que destruir para povoar, de que tem que produzir, de que tem que empreender ali para poder gerar renda, né? Então, assim, hoje a Amazônia está muito mais atacada, né? Tudo aquilo que veio desmatando e acabando no sul, no nordeste, né? Negando culturas, povos, hoje está essa pressão muito forte na Amazônia. E, claro, todo mundo olha por esse viés, né? E a Amazônia, o que tem ali de biodiversidade enquanto floresta, mas poucas pessoas olham para as culturas, né? Olham para os povos indígenas, olham para os povos tradicionais como esse lugar que abriga a maior diversidade étnica, cultural, né, do mundo, digamos assim, né? E a mídia tem esse papel importante nisso, né? De poder trazer esse outro lado que poucas pessoas conhecem, né? E para isso é importante trazer, acho que essa luta política que a gente exerce hoje, né? Porque tipo, o setor do agronegócio, né, tem um poder de pressão muito grande sobre todos os governos e acaba vendendo essa narrativa e que é comprada, né, né, é o agronegócio que realmente importa, que precisa ser expandido, né? Mas essa narrativa também, né, da diversidade cultural, da biodiversidade, das distintas formas de produção, também precisa ser disputada nessa mídia, né? Porque eu estava tentando procurar esse número. Entre 2013 e 2016, 1,43 bilhão, né, foi movimentado na Amazônia com o comércio, né, da castanha, do açaí, né, da amêndoa de babaçu, da fibra de piaçava e do pó de carnaúba. Então, porque para nós é isso, né, também mostrar essa sustentabilidade de fato, né, você usufruir, você utilizar sem precisar destruir, né. Então, acho que a mídia precisa mostrar, explorar, né, não eu digo explorar nesse viés econômico, mas explorar essa divulgação da Amazônia, né, com todas as riquezas que ela possui, né? Então, hoje nós temos as redes sociais que estão mostrando muito isso, né, que está conseguindo acessar muita gente, né, mas a mídia tradicional ainda não consegue olhar a Amazônia sobre essa importância, né, cultural. Só que as pessoas, a sociedade como um todo ainda também tem um outro lado, né, que é olhar os indígenas do Brasil como somente os indígenas selvagens que estão lá na Amazônia. Não consegue compreender esses indígenas ou saber que tem indígenas em todos os estados brasileiros, né, em todos os lugares. Então, acho que, sabe, é isso, é trazer essa narrativa da diversidade étnica cultural, né, que a Amazônia que abriga esse lugar dos diferentes povos, de 305 povos no Brasil todo, né? Tipo, 64 povos diferentes estão somente no Amazonas, né? E aí nós temos mais de 200 que estão na Amazônia como um todo, na Amazônia brasileira, né? E o quanto que esses territórios exercem um papel fundamental para esse equilíbrio, né, que o mundo tanto está discutindo, que é esse equilíbrio do clima, né?
O clima também é um tema urgente e poucos governantes estão dispostos a mudar suas posturas ou adotar políticas ambientais efetivas, né, que venham proteger, que venham garantir, né, essa preservação. Então, acho que a gente traz por esse lado do que é mais urgente agora, a água, o clima, né, que é muito importante esse envolvimento de todo mundo, essa maior conscientização, né, e essa maior compreensão, tanto da sociedade como dos próprios governantes. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Gostaria de agradecer a todos pela excelente exposição e participação.